Bom dia, meus queridos alunos. Hoje nós vamos ter a nossa primeira videoaula e eu espero que venha a ser bastante proveitosa essa videoaula para vocês, beleza? Vale ressaltar que o conteúdo de hoje é gestão da produção. O que é gestão da produção? Todos os produtos e serviços que consumimos são fornecidos por sistemas de produção. Que sistemas são esses? Montadoras de automóveis, refinaria de petróleo, metalúrgica, usina, siderúrgica, hospital, lanchonete, etc. Tudo isso, todos esses tipos de empresa produzem de alguma forma algum tipo de produto ou serviço. Já a gestão da produção, o que a gestão da produção faz? Ela estuda a forma com que esses sistemas são projetados, organizados, controlados e aprimorados. Aqui nós temos alguns exemplos de produtos e serviços, gestão de produção de serviço ou de produto em si. Nós temos aqui um exemplo de sistema de produção para vender móveis, né? Um dos exemplos mais plausíveis é a IKEA, do varejo de móveis da Suécia, mas nós temos uma versão brasileira. A nossa versão brasileira é a Tok-Stock. Como é que se baseia essa empresa, né? Ao entrar em uma loja, o consumidor tem a sensação de estar passeando em um shopping center, com a facilidade de encontrar tudo para casa e escritório no mesmo lugar e em um ambiente confortável. A Tok-Stock procura fazer do ato de compras um momento de prazer. Nas lojas, a praticidade é traduzida pela disponibilidade de grande parte de seus itens para retirada imediata e no cuidado com a apresentação dos artigos oferecidos ao cliente. As lojas são organizadas em setores distintos: a exposição e o autosserviço. No primeiro, que é a exposição, o consumidor encontra o ambiente decorado e, no segundo, os artigos expostos de forma cômoda, como em um supermercado. Assim, a Tok-Stock consegue abrigar em um mesmo espaço uma loja de design com venda assistida e um supermercado de utilidade e produto de decoração. Essa loja de design que fala é onde estão expostos de forma organizada e de forma que seja atraente para o cliente e que o cliente consiga perceber como seria na sua casa aqueles produtos expostos lá na empresa. Quando eles saem desse ambiente, automaticamente eles podem estar comprando os produtos que eles já viram como é que ficaria nas suas casas. Sistema de produção, nós temos o sistema de produção bem simples da Tok-Stock. Nós temos aqui um formato lá de exposição que eles têm, como é que ficaria, eles colocam lá de uma forma bem bacana, bem bonita, como é que ficaria na casa dos clientes esses produtos. Aqui nós temos as principais características do sistema. Fluxo fácil, tem que ter um fluxo fácil, as pessoas tem que ter uma facilidade para as pessoas observarem todos os detalhes daqueles produtos e se virem até de exemplo como eles vão organizar esses produtos nas suas casas. Ambiente limpo e bem projetado, bens suficientes para atender a demanda. Se eu vou fazer uma oferta, eu tenho que primeiro prever, olhar mais ou menos quanto é que eu vou vender, qual é a quantidade de produtos que eu tenho que ter para poder abarcar toda essa demanda que vai ter com essa promoção. Tem que ter uma qualidade apropriada, não apenas a qualidade de funcionalidade, mas a qualidade percebida, como já foi falado. O cliente tem que perceber a qualidade, não apenas existir uma qualidade simples que é de funcionalidade. Bom atendimento, isso é de praxe, e novos produtos. Em contrapartida a isso, também tem os recursos utilizados nesses espaços, né? Primeiro é o espaço e o arranjo físico. Nós tem que ter um espaço considerável, um arranjo físico diferenciado, não pode ser uma loja qualquer. Consequentemente, isso emplaca nos preços, são os preços
são preços até maiores que nos outros estabelecimentos. Tem que ter um estoque de produto até considerável para poder atender a uma demanda planejada. Tem que ter informações confiáveis, tem que ter funcionários, claro, e novas ideias a todo momento. Por quê? Porque uma loja dessa é considerada uma loja conceito e as ideias novas farão com que as vendas deem um salto. Como é que se dá a função da produção? A função da produção é um conjunto de recursos de uma organização utilizados para a produção de bens e serviços. Essa é a função da produção. Ter esses conjuntos de recursos. Que recursos são esses, professor? Recursos financeiros, recursos humanos, recursos estruturais, tecnológicos, etc. Tem também, para poder funcionar essas coisas, tem que ter um gerente de produção, tem que ter uma pessoa que gerencie, que tome de conta. São os responsáveis por administrar um ou mais recursos, né? Alinhado a isso, nós temos outras funções que têm ligação com a produção. Exemplo, marketing, vendas, né? Tem ligação com a produção diretamente. Por quê? Porque primeiro você capta informações, o marketing capta informações do mercado para poder a produção começar a produzir. E, consequentemente, a gerência começar a gerenciar aquilo que vai ser produzido. Desenvolvimento de produtos, né? O desenvolvimento de produtos tem que ser alinhado diretamente a isso. Principalmente numa loja como a Tokstok, né? Que eles geralmente prezam pela variedade de produtos requintados, diferenciados, e as pessoas querem ter seus produtos de forma única nas suas casas, né? Tem os recursos humanos também, que tudo isso sem pessoas, sem profissionais, sem funcionários não funciona. Tanto os funcionários que estão entrando, quanto os funcionários que estão sendo demitidos, aqueles que estão sendo recolocados, aqueles que precisam de treinamento e desenvolvimento. Temos os suprimentos, que é toda a parte logística que faz esse meio de campo entre o marketing e vendas e entre a produção, para poder estar alinhando as entregas e também os estoques das unidades. E tem o setor financeiro, né? O setor financeiro é de suma importância, porque sem dinheiro nada disso funciona. Aqui nós temos um sistema de produção. Como é que se dá esse sistema de produção? Nós temos dois elos, que são os recursos transformados e os recursos de transformação. O que são os recursos transformados? São os recursos que passarão a ser transformados dentro de uma organização. Quais são esses recursos? Materiais diversos para poder os produtos serem produzidos, as informações, sem as informações, como é que vai ser feita a produção? Os consumidores são tanto as pessoas que vão consumir, que vão comprar, mas também as pessoas que vão prestar informações para poder esses materiais serem transformados em produtos acessíveis para o mercado. Do outro lado, nós temos os recursos de transformação. Como é que se dá esse recurso de transformação? É o ambiente, primeiramente o ambiente que será produzido as coisas, né? Que são as instalações. Depois nós temos os equipamentos para poder, dentro dessas instalações, serem produzidos todos os produtos. E depois, para poder tudo isso funcionar, tem que ter pessoas dentro dessas instalações, mexendo de alguma forma com esses equipamentos para poder transformar materiais em produtos acabados através de informações de quem? Dos consumidores, para esses mesmos consumidores consumirem. Tudo isso junto gera um processo de transformação para porventura gerar saídas. E essas saídas transformam-se em quê? Em bens, né? Bens tangíveis, ou serviços, que são os bens intangíveis. Depois nós temos aqui os sistemas de produção. Os sistemas de produção produzem bens e serviços, bens ou produtos, né? Primeiramente os produtos. De forma bem simples, todos os produtos que nós podemos tocar ou ver são tangíveis. Por exemplo, um carro é um produto tangível. Por quê? Porque nós conseguimos tocar e ver. Nós também podem ser tocados, a produção
precede o consumo, o que significa? Ninguém vai produzir sem perceber que vai existir um consumo, para poder não ter gasto de recursos desnecessariamente. Há menor nível de contato com o consumidor. Podem ser transportados, né? Todos os bens tangíveis podem ser transportados. Os critérios de qualidade são mais claros se comparados aos serviços. Exemplo aqui nós temos carros, caminhões, motos, etc. Depois nós temos o sistema de produção de serviços, né? Como é que se dá? Primeiro são intangíveis, ou seja, nós não tocamos, mas nós sabemos que os serviços acontecem. Eles dependem da percepção do cliente, né? O cliente às vezes percebe que uma coisa não está funcionando e ele automaticamente contrata uma pessoa para poder consertar. Não podem ser estocados, né? Um serviço. Como é que você vai estocar uma aula? Como é que você vai estocar um serviço de um médico? Não pode, né? Tem alto grau de contato com o cliente, ou seja, o cliente também faz parte, ele participa ativamente da produção desse serviço, prestando informações, seja elas informações do que está acontecendo, ou seja elas informações do que não está acontecendo, né? O cliente participa da execução ativamente. Mais algumas informações sobre os serviços, né? Como nós falamos anteriormente, os serviços são intangíveis, em geral não podem ser medidos, a qualidade não pode ser definida a priori, anteriormente não pode ser medida a qualidade do serviço só é medida depois que o serviço é pronto. A avaliação da qualidade é tanto objetiva quanto subjetiva, ou seja, alguém pode achar que o serviço ficou maravilhoso, mas outra pessoa, mesmo sendo um serviço igual, pode achar que não foi um bom serviço. Não podem ser estocados, não podem ser inspecionados também, porque um serviço é algo que você só vai ver se deu certo depois de pronto. Não tem vida útil, não podem ser separados, são produzidos e fornecidos sob demanda, ou seja, o cliente precisa e pede e você vai lá e tenta da melhor forma possível fazer esse serviço de qualidade. Tem alto grau de contato com o cliente, envolve contato pessoal, em geral são oferecidos pelos funcionários, né? De forma geral. Aqui nós temos processos das operações, né? Nós temos três operações distintas. A primeira operação é de linhas aéreas, depois nós temos lojas de departamento e por último nós temos operações de polícia. Linhas aéreas oferecem serviços, lojas de departamento oferecem produtos e polícia oferece também serviços públicos. Entre esses processos nós temos os inputs. Professor, o que são inputs? São entradas, nós temos o processamento, que é onde é processado esses inputs, e depois nós temos as saídas, que são os outputs, né? Nas linhas aéreas, os inputs são o que? Avião, pilotos e equipe, equipe de terra para poder dar um suporte, passageiros e cargas. E são os inputs, as entradas, para poder acontecer o processo produtivo. Depois nós temos os processos, que realizar o check-in, transportar passageiros e cargas, cuidar dos passageiros, tudo isso são os processos que as linhas aéreas tentam fazer de uma forma plausível, que porventura por conta desse problema que está acontecendo, que é o coronavírus, as linhas aéreas estão passando por dificuldades, assim como todo e qualquer ramo de atividade, né? Outputs, os passageiros e cargas transportadas, né, da melhor forma possível, com a melhor qualidade, com o melhor custo-benefício para ambos, tanto para os passageiros quanto para os ofertadores do serviço de linhas aéreas. Depois nós temos a loja de departamento. Os inputs da loja de departamento são produtos à venda, equipe de venda, sistema de informações e clientes. Tudo isso junto gera uma alquimia para poder as vendas acontecerem. Depois dessas entradas nós temos os processos. Os processos são comprar e estocar os bens primeiramente. Para poder vender eu preciso ter esses bens.
dispor os bens, colocar esses bens em um layout aconchegante e da melhor forma possível para que os clientes observem e comprem, e depois vender esses bens. São os processos, o processamento dos serviços, né, na loja de departamento. E depois nós temos os outputs. Os outputs são as saídas, consumidores e bens juntos. O que significa isso? Quando os consumidores realmente compram aqueles produtos que estão disponíveis, que estão à disposição do público. Por último, aqui nós temos os processos de operações da polícia, de serviços públicos, né? Os inputs são policiais, sistema de informática, né? Os policiais têm que estar alinhados aos sistemas de informática e às informações de forma geral. Como é que se dá esses processos? Na polícia, nós temos prevenção de crimes, porque é melhor prevenir que remediar. Nós temos a solução de crime, como o crime aconteceu realmente, né? Depois nós temos a coleta de informações, são as investigações que são feitas para poder solucionar os crimes, e a prisão de criminosos após a veracidade dos fatos ocorridos no dia a dia, né, de quem comete esse tipo de delito. As saídas são que? Sociedade justa, pelo menos tenta-se fazer isso, né? E sentimento de segurança. É difícil ter esse sentimento de segurança, mas pelo menos é uma tentativa. Nós vamos dar uma pausa aqui no vídeo, e depois nós continuamos para poder não ter um vídeo tão pesado. Até daqui a pouco.